Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje é dia de mais vídeo de Shingeki no Kyojin. Eu sei, tá saindo muita coisa de Shingeki, mas é porque acabou de sair um trailer incrível da última temporada e hoje saiu finalmente, depois de 2 meses de espera, novo capítulo do mangá. Capítulo 129 tá disponível pra gente, eu já li, já fiz uma análise e aqui a gente vai comentar sobre todos esses acontecimentos de um capítulo bem agitado. Eu acho que se você estava esperando a ação e a coisa ficar ainda mais ali eletrizante, mortal, não tem mais volta. Vai ficar daí pra pior. Vamos comentar sobre tudo o que tá acontecendo. Se você chegou no meu canal recentemente por causa do trailer do anime sem spoilers, esse vídeo é do mangá, tá cheio de spoiler, só fica se você quiser, mas já deixa aquele seu like em homenagem ao ursinho, ajudando muito esse canal, compartilhando com todo mundo, pra todo mundo falar de Shingeki no Kyojin pra caramba junto com a gente também. Se inscreve aí no canal se ainda não for inscrito, porque além de Shingeki saem outros conteúdos sim. Volto daqui a 2, 3 dias que vai ter vídeo novo e de outro assunto, mas Shingeki vai continuar saindo. Vamos lá. Capítulo 129 finalmente chegou com o título de Nostalgia. Nostalgia porque a gente teve uma situação que no passado já aconteceu com outras pessoas em outros papéis e agora uma nova aliança formada, disputa entre ex-companheiros, aliança entre ex-rivais que antes eram companheiros e discursos como Sasageyo sendo usados por outra pessoa, por outro contexto, com outro objetivo. Tudo muito parecido enquanto tá tudo muito diferente. Como eu falei, finalmente a gente teve mais ação do que estávamos tendo nos últimos capítulos até então, e mortes. Mortes, inclusive, que pra mim foram bem tristes. O que chamamos de aliança, então, é essa união inusitada com o objetivo de salvar o mundo todo para além da ilha, e talvez exceto a ilha, não é mesmo? Que uniu os ex-guerreiros de Marley e também os antigos e restantes do esquadrão da turma 104 de cadetes e Hanji. Temos também a nação Azumabito, que está também tentando manter a sua terra natal ainda viva e talvez ainda pensando, quem sabe, depois de tudo isso, ter a sua parte mais lucrativa do acordo. Mas com certeza todos esses da aliança querem sobreviver e trazer a vida aos outros que estão fora da ilha. Os colossais já estão andando, só que ali, para eles conseguirem chegar, no mínimo, rastrear Eren Yeager, eles precisavam, como a gente viu, pegar um avião lá no porto que estava ali alocado, estava ligado a um dos navios. Só que para fazer esse avião ficar operante demora um longo tempo e só a nação Azumabito tinha técnicos que sabiam fazer isso. E Floch, com toda a sua galera ali da sua facção, estão tentando impedir justamente que a aliança consiga pegar o avião e tente parar Eren Yeager de alguma maneira. Mas a gente vai comentar até o fim desse vídeo se tem como parar Eren Yeager, porque essa batalha não foi nada fácil. Armin, como a gente viu, já estava muito debilitado e por isso, e por espaço também, né, ele traria mais destruição pro que ele mesmo queria proteger do que qualquer coisa. Ele não se transforma então em colossal, ele tá com um tiro, 2 tiros no abdômen, um pegou no estômago, um na mandíbula, fora o abalo emocional, porque ele acabou de ver alguém que tecnicamente deveria ser aliado por origem, por objetivo de sobrevivência, sendo morto. Morto porque Connie salvou o próprio Armin de ser morto por esse que acabou de cair no mar. E você vê que os próprios guerreiros de Marley já transformados na forma ali da quadrúpede e também do blindado com o Reiner e Titã Fêmea com a Annie, eles estão tentando bloquear a galera da facção do Floch de chegar justamente nesses que estão indo até o navio. E no começo do capítulo a gente vê justamente a Kiyomi com seus técnicos da nação Azumabito, Hanji e Magaf, comentando o que eles vão fazer, já que o avião, segundo os técnicos, não fica pronto em meia hora. Demora, nas melhores perspectivas, meio-dia. E eles não tinham como segurar a facção do Floch com lanças-trovão, com muitas pessoas e reforços chegando por meio-dia para eles conseguirem decolar o avião. Não dá. Mas a urgência está muito grande. Segundo os cálculos da Hanji, bem, colossais são muito mais rápidos do que cavalos, sim, eles são obviamente mais rápidos. Segundo o que ela acredita, eles já teriam andado a tal ponto e chegado no continente de Marley que no mínimo Libério já estaria destruído. Ou seja, aquele gueto que é onde viviam os guerreiros de Marley, onde teve o festival, onde estava inclusive o pai da Annie, estaria já aniquilado, segundo a Hanji. E isso é plenamente possível considerando o avanço dos colossais.
E aí você pensa, a Anne tá fazendo tudo isso, inclusive, para tentar salvar o pai. Talvez não haja qualquer possibilidade dela conseguir fazer isso a princípio. Lembrando que a última vez que a gente viu o pai da Anne, ele estava junto com um grupo em enfrentamento com os marlenianos lá, os soldados, porque os eldianos de Marley tinham ouvido o pronunciamento do Eren lá dentro da coordenada e já sabiam o que aconteceria, mas os marlenianos não estavam acreditando, até ver os colossais chegando, né? Então, a destruição já tá acontecendo. Mesmo que eles pegassem um avião naquele momento, eles não conseguiriam impedir diversas mortes. E nesse momento que eles falam da destruição de Libério, é importante você ver que o Jean não estava com pena dos eldianos de lá, o Jean não estava com pena dos marlenianos. Ele pensa no povo que estava lá exilado de outras nações, que sofriam inclusive, que eram rechaçados inclusive, e que eles se aproximaram, comeram junto, fizeram festa lá na ilha de Marley, lá perto de Libério. Então há outras nações, há outros povos que também sofrem nessa caminhada de colossais e de erensauros, seriam dizimados igualmente. Isso porque a gente está considerando, e eles também estão considerando, que o Eren foi marchando rumo a Marley, o continente próximo, e foi destruindo tudo conforme ele planejou, e não que ele está parado no meio do caminho esperando para ver o que vai acontecer. Não é o que podemos imaginar, né? Então aqui me dá a ideia deles irem para uma ilha chamada Odira, na tradução que saiu hoje. Vamos esperar a tradução oficial para confirmar todos esses nomes, mas é uma ilha a sul de Parades, que fica no continente, que também estaria no caminho ali dos colossais, seria destruída eventualmente, mas eles conseguem chegar lá com o navio, que tem o avião atracado, para que lá, com calma, longe da facção do Floch, eles conseguissem preparar o avião para que eles decolassem e achassem o Eren. Mas sempre uma gafe, lembrando que de qualquer maneira achar o Eren de avião ainda assim não será fácil. Então o tempo tá correndo, e se você queria ver destruição por lazer, porque você acha que dá emoção ou porque você concorda com ele, a destruição muito provavelmente já tá acontecendo, a gente só não viu isso ainda acontecer. E se você tá angustiado porque a gente ainda não viu o Eren, isso é muito previsível, porque a gente ainda tem que ver o que essa galera tá fazendo em Parades, como eles vão conseguir sair de Parades e quando eles vão chegar no Eren, e aí sim, o impacto deles vendo o que aconteceu será o mesmo impacto de você ver junto com esses personagens, junto com a Aliança. A Aliança que, como eu disse, sofreu pra caramba. A galera ali dos Azumabito, eles vão correndo junto com Magafe, Randy, Jean, pra conseguir chegar então no navio, pra eles atracarem e irem pra essa ilhazinha ao sul. Mas a facção do Floch tá atacando e o Floch fala: por que a Azumabito tá se expondo assim? Que estranho. Ora, Floch, porque eles também querem sobreviver, porque eles também não querem que vocês vençam, porque eles querem que o mundo vença, porque assim a nação deles vai ser preservada. Minimamente é isso. E aí os titãs do blindado, os titãs da Anne, vão defendendo o grupo dos Azumabito para que eles não sejam atacados, para que esse plano e foco do Floch não resulte no fato deles não conseguirem pegar os aviões. E você vê que quando o Floch fala com a galera da facção, o primeiro olhar deles é de terror, porque o que está acontecendo é um terror. Eles estão atacando pessoas que eventualmente eram aliados e heróis pela tropa dentro de Parades, pessoas que possivelmente os inspiraram a gritar Sasageyo, os inspiraram a viver e a lutar pelos Eldianos, pela nação, e agora eles estão se virando contra eles, ninguém tem nem tempo de raciocinar. E o que o Floch faz muito bem, como eu já comecei o vídeo falando, é se apoderar de um discurso, de uma forma retórica que o próprio Erwin usava para conseguir convencê-los, e usa o medo, porque na verdade o Erwin, ele não usava necessariamente o medo, ele usava a fala de que vários morreram pela gente e a gente tem uma missão muito nobre, vamos fazer que a morte dos outros valha a pena, vamos lutar por liberdade. Por mais que o discurso se pareça muito, o Floch tem uma via muito mais autoritária e muito mais amedrontadora de lidar, porque ele fala: olha só, ou vocês fazem isso, ou vocês morrem. Não é morra simplesmente pelos outros, pela nobreza, pela verdade, pela liberdade. É mate esses aqui porque não tem jeito e só nós importamos. Anteriormente, sequer existia a possibilidade ou a visão de que havia um mundo externo, um mundo lá fora, um mundo com esses imigrantes, com esses refugiados, como o próprio Jean lembrou. De qualquer maneira, o Floch consegue, com a sua fala, gritando Sasageyo, entreguem seus corações, mover esse pessoal, fazer com que eles lutem de frente, enfrentem, e todos vão para um embate mortal.
Os titãs, claro, estão lá aniquilando quem podem, sendo aniquilados por lanças trovões o tempo todo. A Anne, que não tem uma carapaça tão dura quanto o próprio blindado, ela quase é atingida por vários, e o Ragnar entra na sua frente, mas fica acabado, com o rosto dilacerado, e continuam lutando e continuam defendendo. Eles estão dando tudo de si, inclusive quase a própria vida para isso, mesmo que a Anne, teoricamente, esteja lutando pelo seu pai, para chegar lá, ela mesma vê que talvez no final das contas ela não consiga fazer nada. E a Mikasa, Randy, Jean, o próprio Connie, todos eles estão lutando mortalmente, ferindo mortalmente todos aqueles que entram no seu caminho. A própria Mikasa defende a Anne, que em outra situação seria, em várias situações, né, em contexto de ciúme com o Eren, em contexto de saber o que a Anne fez lá dentro, essa rixa que sempre existiu entre as duas. Agora, nesse ponto, ao invés da nostalgia da rixa, a gente vê um apoio que precisa existir por uma união ali atropelada, de última hora, emergencial, que surgiu, né, nesse contexto. Mas há reforços chegando e alguém parou o trem que vinha com reforços. Mas antes de falar dessa figura, e mesmo antes de chegarem reforços, a galera do Flock tá dando tanto trabalho que chega num ponto dos titãs do Ragnar e da Anne, um tá sem cabeça, o outro não consegue se mover, então Anne não enxerga, Ragnar não consegue fazer mais nada, eles estão prestes a serem mortos, e o pessoal ainda embarcando no navio, ainda não conseguiram sair do porto. O que vai acontecer? E é aí que o Falco decide que ele vai usar o seu titã mandíbula para fazer alguma coisa, porque se estivesse anteriormente com o Galliard, ele já estaria lutando, então ele não pode inutilizar um titã quando a Pique, o quadrúpede, tá servindo ali para transportar a galera, as crianças, o Levi, para o navio, e ele tá ali sem fazer nada. Só que a primeira transformação de um titã em um titã racional mesmo é muito difícil, inclusive de manter a racionalidade, como a gente viu muito bem com o Eren. E o Flock se transforma num titã papagaio, sei lá o que ele virou, eu sei que é o titã mais esquisito que já aconteceu. Eu acho que o Sayama quis criar uma coisa diferente, talvez justificar por que a Ymira era tão diferente do Galliard, e aí ele cria um terceiro mandíbula que não faz nenhum sentido, com pelos, penas, não sei o que tá acontecendo, um bico, né, patas de galinha, enfim, ele continua sendo menor do que alguns dos titãs, como o do Ragnar e da Anne, continua sendo ágil, tendo mandíbulas muito fortes, ou bico muito forte, e mãos também, garras muito poderosas, mas um estilo, um design que eu achei bem esquisito, não gostei, pra ser sincera, mas ok, ele tentou ser muito criativo. Me pergunto quantos outros então não podem ser muito diferentes, já que o mandíbula se transforma drasticamente dessa maneira, e aí o Falco consegue produzir, né, muitos danos, perdas para os inimigos, para a facção ali do Flock, inclusive dá um certo medo no Flock, um susto, mas ele também depois gera um prejuízo para a própria Pique, para a quadrúpede, porque ele tá quase atacando os seus próprios aliados, lembrando, porque ele não conseguiu manter a racionalidade na sua primeira transformação no meio de uma batalha. Mais uma gafe que a gente vê nesse capítulo, que se preocupa muito, já tinha visto, mas reforçou, que ele se preocupa muito com aquelas crianças, com aqueles jovens. Ele vai sozinho e consegue com uma lâmina tirar o Falco de dentro do seu titã, ainda desacordado, e carregá-lo de volta para o navio. Então ele ajudou, mas agora ele precisou ser parado. A Pique também é carregada. A gente tem uma cena muito icônica nesse capítulo, justamente da aliança toda se apoiando, pessoas improváveis segurando o corpo de quem seria naturalmente o seu inimigo. Há algum tempo, pouco tempo atrás, seria um inimigo, e eles conseguem então embarcar os restantes. O Magaf fica. O Magaf fica porque ele sabe que, independente deles estarem partindo, ainda existe um navio, inclusive existe o navio de Marley que foi pego de Marley. Ele é rápido o suficiente, poderia alcançar a aliança antes que eles pudessem atracar no próximo porto e conseguir preparar avião e tudo isso, então não serviria de nada. E ele não vai destruir esse navio sozinho. Ele vai justamente junto com a figura misteriosa, que eu acho talvez seja aquela figura misteriosa da janela que estava vendo a galera da aliança saindo então de Shiganshina e indo fazer esses planos que estão fazendo ou tentando fazer. Independente disso, Keith Shadis, que ainda estava vivo, que ainda tem muitos arrependimentos e que viu os seus próprios ex-alunos fazendo algo junto de inimigos, da Annie Leonhardt, como ele diz, em prol de algo maior, ele se sente inspirado, ele fala que ficou, né, tocado, talvez orgulhoso, e por isso ele resolve também se sacrificar. Ele e Magaf explodem um navio,
explodindo provavelmente a galera do Flock que estava chegando ali, para que eles não conseguissem ir atrás do navio com um avião grudado da galera da Aliança que conseguiu partir. E deixei para esse momento a gente falar de Flock, que não dá para saber se ele está vivo ou morto, mas pelas características e histórico de narrativa em Shingeki, eu diria que esse não apareceu morto, e se foi atingido no lado direito, talvez no ombro, no braço, ele tá vivo. Porque quando ele estava indo jogar uma lança do trovão no navio, que impossibilitaria o navio de partir, talvez faria com que ele afundasse. E, inclusive, veio a nossa sniper, minha xará Gabi, que já atirou em muita gente importante nesse mangá e finalmente atirou em alguém que merecia um tiro muito certeiro, na minha opinião. Pelo menos pra parar ele, né? Já que eu não posso ficar aqui desejando a morte dos outros, eu acho. E ela consegue impedir que o Flock jogasse a lança e faz com que ele caia ali no mar. Vou dizer que eu não sei pra que ele continuou vivo, eu não sei o quanto a facção Yeager ainda pode ser útil de alguma maneira ali na ilha, já que eles ficaram ilhados, literalmente, né? Sem nenhum titã e teoricamente sem nenhum navio, nenhuma maneira de saírem de lá. Eu vi pessoas falando que ele teria caído e grudado no navio, mas não tinha como ele fazer isso, embora tivesse como talvez ele se grudar no avião que estava atracado no navio, porque era mais baixinho, tinha uma coisa tampando, ele pode entrar embaixo do tecido. Se quiserem usar o Flock nos próximos momentos, dos próximos capítulos e no enfrentamento contra o Eren, para ele defender o Eren se jogando na frente, qualquer coisa do tipo, a única possibilidade que eu enxergo é realmente ele ter se grudado nesse avião e ficar lá moribundo, sangrando durante todo o tempo, até eles chegarem na ilha. Não sei se teria alguma utilidade. Então há esta possibilidade, me digam o que vocês acham. E agora toda a aliança, exceto Magath, junto com os Azumabito, junto com o avião, dentro de um navio, estão partindo para mais um local, uma ilha ao sul dali, para que eles consigam preparar o avião para ir procurar o Eren. E a gente espera que no próximo capítulo a gente tenha algum vislumbre do que vai acontecer. As coisas estão agitadas. E agora eu pergunto para vocês, no enfrentamento com a facção Yeager do Flock, com algumas pessoas, tudo bem que treinadas para enfrentar titãs com lanças do trovão, foi muito difícil eles conseguirem fazer alguma coisa. O Colossal não estava na ativa, a gente não tinha a quadrúpede plenamente equipada, como geralmente ela é em batalha, o Mandíbula do Falco não estava pronto para ser racionalmente útil, mas de qualquer maneira foi um massacre. Eles conseguiram segurar a situação para conseguirem partir com o máximo de pessoas possíveis. O próprio Magath ficou, tem uma cena muito tocante quando ele vai explodir a si mesmo e o navio junto com o Kaif, porque ambos ali assumem que eles são inimigos e que a união deles não é provável, mas ambos se arrependem de muitas coisas e querem ser úteis. O próprio Magath verbaliza de novo que ele se arrepende, se culpa de ter seguido as ordens do seu país, de Marley colocando aqueles guerreiros pra frente para derrubar uma muralha, que hoje ele não faria isso, que ele vê que a maior felicidade dele seria ver aqueles jovens vivendo normalmente, o que eles definitivamente não conseguiram fazer. Explodir o navio e a si mesmo era algo que ele merecia, que ele precisava e que ele não se arrependeria. E o Kaif também, orgulhoso dos seus e querendo ajudar os seus, ele faz junto a mesma coisa e os dois têm um diálogo bonito, uma cena bonita final. Eu fico triste porque a velha guarda realmente ali de dentro das muralhas, da tropa inclusive, tá quase toda aniquilada. A mais antiga ainda é a Hanji, junto com o Levi quebrado, que mal apareceu nesse capítulo, exceto um pedacinho ali sendo carregado, e as coisas estão acabando. Com esse enfrentamento tão difícil, qual a possibilidade desse grupo conseguir pegar o avião e fazer alguma coisa realmente efetiva contra o Eren Sauro? E não só o Eren Sauro, contra ele e vários titãs. O que eles podem fazer? Com essa força, com esse poderio, talvez um ou outro titã a mais que, como eu disse, o Mandíbula vai ser mais útil se treinar um pouquinho mais, embora ele não tenha tempo de fazer isso, não é mesmo? Ou o Colossal conseguindo se transformar de alguma maneira que não destrua a si mesmo e todos ao seu redor. O que eles podem fazer? E a gente não acredita, eu não acredito que um discurso vá parar o Eren, senão seria muito fácil. E já considerando que ele destruiu muita coisa no seu caminho, de novo, o que a aliança pode fazer? O capítulo termina dizendo algo como que os humanos podem escolher o seu destino, mas o que esses humanos vão conseguir fazer com o seu destino? Qual o poder que eles têm de força para parar essa destruição toda? Se os colossais eram tão amedrontadores, ameaçadores para o mundo todo, teria o mundo alguma maneira de pará-los, de
confrontá-los, de derrotá-los, eles e Eren Sauro, o que vai acontecer? Eles vão conseguir parar o Titã Primordial? A própria Anne se questiona disso. Eles estão lá lutando, ela tá quase morrendo, mas eles vão conseguir parar o Eren? E ela vai conseguir parar o seu pai? Talvez seu pai nem esteja vivo se as previsões da Randy estiverem corretas. É óbvio que o momento em que a gente enxergar o Eren terá alguma importância, que seja pra gente ver o que ele destruiu, como ele tá se sentindo, se ele ainda tá racional dentro de si, dentro do seu titã, se ele tá perdido em sentimentos horríveis, agressivos, se ele tem um super plano plot twist, como eu trouxe um vídeo aqui falando de uma teoria que todo mundo, muita gente, apoia há muito tempo. Isso vai ser importante, isso vai ser uma grande informação e por isso que ela está sendo guardada para os próximos capítulos. Mas acredito que em breve, talvez daqui a 2 capítulos no máximo, a gente encontre Eren e comece a ter um pouquinho de doses de verdade e de resoluções finais para um mangá que esperamos que não chegue nem no capítulo 140. Me digam o que vocês acharam desse capítulo, se vocês ficaram tristes com a morte do Magaf, do Keith. A gente pode fazer mais vídeos de Shingeki nesse canal, falando de teorias e consequências e pensamentos a mais sobre o capítulo 129, porque este vídeo já está muito grande e eu não quero alongá-lo muito mais. Eu sinto que não há muita saída para o mundo, não há muita saída para Parades, e embora eu ache muito triste, sim, que eventualmente Parades seja destruído ou não consiga se salvar, bem, já tem muito Eldiano de Parades morrendo nessa guerra interna, eu permaneço não achando justo que o mundo seja completamente destruído, inclusive pessoas boas, como o próprio Jean, de novo, se lembrou, que essas pessoas sejam aniquiladas para salvar aquelas da ilha, que não haja qualquer alternativa, ou que não haja qualquer pensamento, nem meio contexto, meia solução, meia agressividade. Agressividade, genocídio total, eu continuo não concordando, mas eu não consigo, cada vez menos vejo uma possibilidade disso não acontecer. Porque poder para fazer o Eren tem, o Eren e os seus colossais. E eu não vejo ainda uma forma de alguém pará-lo. Ainda que todas as nações ou algumas nações ainda não destruídas consigam saber do que está rolando no mundo, em Marley, e partam em direção ao Eren com armas e coisas que foram desenvolvidas inclusive contra titãs, eu não sei se seriam armas poderosas o suficiente, e eu não sei se usar armas tão fortes ou fortes o necessário para acabar com tantos colossais e com o Eren Sauro não seja o equivalente a destruírem a si mesmos, destruir a própria humanidade. E lembrando que a última coisa que a gente viu em Libério foi conflito ou um start de um possível conflito entre soldados marlenianos e eldianos. A gente não sabe nem se o Eren chegaria ali e encontraria eldianos e marlenianos tranquilos esperando a própria morte, ou se o confronto e o caos já estaria instaurado só por causa da sua mensagem. E infelizmente o único caminho que eu vejo por enquanto é ladeira abaixo, com mais mortes, mais destruição, e eu espero que últimas explicações ainda sendo feitas. Comentário final, lembrando, vocês gostaram do Titã Mandíbula Frango peludo do Falco? Porque eu achei muito esquisito. Eu achei muito esquisito. Pra mim, o capítulo foi excelente, menos essa parte. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam, deixem teorias e me sigam nas redes sociais, Instagram e Twitter pra vocês comentarem comigo e participarem de próximos vídeos, talvez, quem sabe, com perguntas sobre este capítulo e o futuro do mangá. E se inscreva no canal se não for inscrito ainda pra acompanhar todos os vídeos que estão saindo, tanto de Shingeki quanto de outros animes, assim que a gente não tiver mais assuntos importantes pra falar de Shingeki. Brincadeira, o próximo vídeo, provavelmente domingo, já vai vir com outro assunto, então fica de olho aí, se inscreve e compartilha pra gente se ver sempre. Tchau, tchau!